Fala, seus mal diagramados. Desde 2014, com o início da Operação Leva Jato, alas ideológicas antagônicas sobrevivem pela esperança de que no dia seguinte seu adversário político finalmente será preso, morto ou enxotado do poder. Essa data é o início do período mais latente da polarização, que significa também que uma parte relevante da sociedade resolveu ser contrária ao flerte com o fascismo, enquanto o outro lado criou inúmeras conspirações sobre o suposto risco de uma ditadura gaysista, globalista, comunista, transnacional e transsexual financiada pelo George Soros e Bill Gates. Lembro que no auge do Facebook, o site Antaagoniza virou meme com a obsessão sobre uma suposta prisão de Lula que aconteceria amanhã, sempre amanhã, com direito a Diogo Mainardi gravando vídeo ajoelhado e implorando pelo amor de Deus que enviassem provas contra Lula para que ele pudesse finalmente comemorar essa promessa do site que dirigia. Se algum dos meus amigos com acesso a esse bendito documento estiver me assistindo agora, por favor, eu imploro, mande para mim essa planilha, para mim, não para Veja, não para Folha de São Paulo, para mim. Olha, eu peço de joelhos, por favor, eu tô esperando. Nunca recebeu essas provas, deve estar ajoelhado até hoje numa praça de Veneza, mas o dia que ele queria chegou. Em 7 de abril de 2018, Lula começou a cumprir sua pena de 580 dias, que foi anulada por conta da suspeição de Sérgio Moro para julgá-lo, e mais tarde as denúncias contra o petista foram rejeitadas pela justiça por prescrição, falta ou nulidade de provas. Neste momento, já estava 3-0 para a direita. Eles haviam celebrado não só a prisão, como também o impeachment de Dilma e a vitória do mito em 2018. Mas foi aí que a esquerda também começou a nutrir a esperança do Bolsonaro e dos filhos presos amanhã. Desde 2019 teve até canal que se especializou em lançar vídeos clickbait com títulos bombásticos anunciando que agora sim, agora o mito seria preso, não tem como escapar. 500 conteúdos depois com a mesma promessa e Jair continua por aí tranquilo, recebendo o salário do PL, aposentadoria do exército, acordando cedo para andar de jet ski em Angra e cultivando o shape clássico da cadela do fascismo que está eternamente prenha. E essa ânsia por ver o excrementíssimo e seus filhos em cana tem gerado algumas barrigadas, e juro que não me refiro aqui à circunferência abdominal do ex-presidente. Na operação que investiga a atuação de Carluxo na criação de um gabinete do ódio que era abastecido pela ABIN dirigida por Alexandre Ramagem, esse erro partiu não de um blogueiro com camisa de Ace Ventura e dentes de Mentex, mas de Daniela Lima, da Globo News. Não que a Globo News tenha moral ilibada, muito longe disso, mas tem recursos para evitar erros primários, o que não foi aplicado nesse caso. Após noticiar que foi encontrado um notebook da ABIN na casa do vereador federal pela manhã, Daniela voltou atrás no fim do mesmo dia e revelou que o equipamento estava na verdade na casa de um assessor de Ramagem, o policial militar Giancarlo Rodrigues. Até nós mesmos repassamos essa informação aqui no canal. Primeiro porque não seria absurdo nenhum, vamos combinar. Todos os vínculos de Carluxo com Ramagem e a certeza da impunidade levariam facilmente a esse desfecho. Mas não era a realidade, e o erro deu munição aos bolsonaristas para alegar que as informações eram falsas e de que há um conluio entre mídia e governo para tentar incriminar o Jair de qualquer jeito. O que é uma baita mentira, já que a própria família sempre fez um grande esforço nesse sentido. O governo então só precisa agir institucionalmente para levá-los em cana mais cedo ou mais cedo ainda. Chegaram ao cúmulo de acusar o Lula, a Janja e o Xandão de comandar a operação por terem ficado com ciúmes do sucesso da live da família Bolsonaro no dia anterior, que atingiu mais de 400 mil espectadores simultâneos no domingo. Mentira de novo, porque a ordem da operação foi emitida antes do fim de semana. E nem Lula e nem Xandão têm culpa de que patriotário é vagabundo de mau gosto que, ao invés de ver os gols da rodada ou uma série para fechar o fim de semana, preferem assistir
4 machos burros falando mentiras. O erro de Daniela acontece apesar de não dever acontecer. E acontece por inúmeros fatores, inclusive por acreditar em fonte ligada à institucionalidade, que pode muito bem estar agindo como contra-informante para beneficiar a família e jogando dados imprecisos para jornalistas. Acreditem, acontece muito, principalmente dentro do Partido Militar, especializado em agrojornalismo e plantação de opiniões em off de generais supostamente legalistas em colunas de jornalistas que devem ter até salinha reservada dentro de quartel. Mas a cagada está feita e muitos bolsonaristas surfaram na onda. Carluxo chegou a gravar a própria casa reclamando da bagunça feita supostamente pela Polícia Federal, o que certamente seria celebrado por ele e outros membros dessa seita se fosse no barraco de alguém sem vínculo com o crime, mas que deu o azar de ser preto e morar na mesma favela em que um policial foi assassinado. Ao mesmo tempo que alimentava a corja de Minions com o erro que eles aguardaram ansiosamente por anos, a Globo News discutia se uma publicação do governo sobre o caso teria sido correta e republicana ou poderia ser considerada apenas uma provocação desnecessária que inflama os ânimos neste momento. A publicação em questão trazia uma imagem com a legenda "toque, toque, toque", onomatopeia eternizada pela Joyce Hasselman ao se referir a uma abordagem da Polícia Federal. Mas o post em nada tinha a ver com a operação cabeça de filtro de barro. Apenas recomendava que os cidadãos sejam receptivos aos agentes de saúde que batam em suas casas para combater a dengue. De acordo com Otávio Guedes, foi um escândalo. Teve quem acusasse o governo até de improbidade administrativa. Então essa é uma peça burra, antirrepublicana, ridícula e que mereceria um pedido de desculpa. Por incrível que pareça, nesse caso, a pessoa mais sensata foi Paulo Pimenta, ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social e que há muito tempo vinha sendo criticado por apostar em uma comunicação defasada e sem resultados práticos. E ele explicou por que utilizou tal abordagem. A linguagem digital depende de janelas de oportunidades e fluxos. É preciso embarcar no momento certo para aproveitar a onda. A Secom atingiu esse objetivo, tanto que o post incomodou bolsonaristas e foi alvo de discórdia na imprensa. Ponto positivo para o Pimenta. Agora, basta ele proibir que a Janja organize vídeos musicais e jograis cringes com o Caetano, a Paula Lavigne e a Margareth Menezes, que a comunicação do governo finalmente agradará eleitores com menos de 50 anos. Democracia. 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 Só se opôs à publicidade quem aposta numa postura republicana demais para lidar com quem nem sequer merece tamanho respeito. E já vimos esse filme. Foi o excesso de republicanismo que nos trouxe até aqui. Se todos tivessem tratado o Bolsonaro como um lixo humano e não como alguém que pudesse ressignificar a política, estaríamos numa situação bem mais confortável. Considero Pimenta até bem sutil quanto a isso. Se fosse eu na Secom, teria elaborado post contra o tabagismo no dia da morte do Olavo também. Se for analisar melhor esse post para tentar agradar o tuiteiro e o jovem recém-divorciado com boné do MST no bloquinho que toca Beatles em ritmo de marchinha, é o de menos quando a gente descobre que a ABIN continua aparelhada e repleta de bolsonaristas um ano após a posse de Lula. Se existe falha no governo, é exatamente na aposta pelo republicanismo, ou até pior, na manutenção de aspões em postos estratégicos que ninguém quer assumir a bucha e que vão continuando por lá, mesmo que estejam conspirando contra o governo. Esse escândalo, no entanto, parece incomodar menos a esquerdinha projaquiana santinha de bordel e a imprensa do que um post metido a engraçadão. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro Pix e Conta Jurídica, caso vocês queiram, e possa fazer uma colaboração para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo para vocês. Além do YouTube, estamos presentes também no Facebook, no Twitter, no TikTok e no Instagram. Sigam a gente por lá. Não deixem de conhecer nossas camisetas no site da El Cabriton e o nosso curso no ICL, o Instituto Conhecimento Liberta. Para todos aqueles que ficaram com raivinha do post do governo ironizando a abordagem da Polícia Federal contra o Carluxo, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.